Sr. Reitor, Sra. Presidente do Conselho Geral, Professor Adriano Moreira. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, sábia parceria a da Universidade de Lisboa com o Banco Santander Tota, que levou à criação do Prémio Universidade de Lisboa. Premiar quem na vida se distinguiu e incentivar a distinção nas vidas que desabrocham na formação universitária, enlaçando as gerações pelos fios de uma porventura ténue visibilidade cotidiana que se constrói e fortalece num crescente fazer bem o que deve ser bem feito. O Prémio Universidade de Lisboa vale, assim o sinto, pelo que promete de futuro, ao reivindicar no presente a verdade de um caminho percorrido. O Prémio Universidade de Lisboa 2014 foi atribuído ao professor Adriano José Alves Moreira e, por deferência honrosa do reitor, professor António Cruz Serra, que agradeço reconhecida, cabe-me o gosto imenso de proferir as palavras que antecedem a sua entrega formal, tarefa que assumo com emoção, em termos pessoais e com a maior responsabilidade em termos institucionais. São muitos e variados os caminhos pelos quais a verdade chega. Ao professor Adriano Moreira chegou também pela via deste prémio, que faz justiça aos seus trabalhos, à obra de vida e ao contínuo reconhecimento dos outros, na ciência e na cultura, em Portugal e fora dele. Evidenciar a evidência, acentuada em cada sessão de homenagem a Adriano Moreira, e têm sido muitas, é tarefa para que me não sinto vocacionada. Além de que não se enquadra na ação de uma universidade, pois equivale a perda de tempo. Vou, por isso, dirigir-me, em particular, aos estudantes, que aqui se encontram nesta sala, festejando a abertura do ano letivo. De um lado, lembrando que Adriano Moreira, como cada um de vós, participou também em idênticas festas nesta universidade e aqui se licenciou. De outro, realçando o facto de que a vida proporcionada a Adriano Moreira pela formação universitária conduziu a que, nos exigentes critérios de atribuição do prémio, os seus feitos e obra os transbordem em abundância. Com os pulmões a respirar o Nordeste transmontano onde nasceu e que moldou o seu modo de ser e de se relacionar, trazendo consigo a pedra onde o avô Valentim se sentava à porta de casa, aquela que na poesia de Daniel Faria tem a boca junto do ouvido e para dentro de si mesma sem cessar se diz, de mãos dadas à mãe Leopoldina e ao pai António, Adriano Moreira chegou a Lisboa. Aqui, os duros mas alegres sacrifícios dos pais, a expressão é de Adriano Moreira, nesta mistura benfazeja que constrói e robustece fortaleza de arestas macias, permitiram a Adriano Moreira e à irmã Olívia a formatura, respectivamente, em Direito e em Medicina. Aluno de grandes mestres como Marcelo Caetano, Paulo Cunha, Fezas Vital, Rocha Saraiva, iniciou as lides académicas como investigador e docente no âmbito do direito judiciário e penal. Coerente com o despontar da paixão por estas matérias, ainda aluno, ao escrever um trabalho sobre a culpa na formação da personalidade, o que o preparou de modo especial para a advocacia, queria exercer levado pela mão do Dr. Abranches Ferrão. Os estudos sobre o habeas corpus, publicados no Jornal do Foro, 1945, e na Revista de Direito e Estudos Sociais, 1947,
são o fruto de ação teórica e de experiência profissional como advogado da família do general Godinho, depois da sua tentativa de insurreição e morte sob prisão em 1946. Mas também lhe permitiram uma vivência única, já que a defesa judicial empreendida o levou à prisão do Aljube por 2 meses. A liberdade face ao poder instituído, o humanismo perante o positivismo, o Estado de Direito formal frente ao Estado de Direito material são refletidos, meditados e vertidos em palavras que não se desfazem nem diluem, porque escritas e publicadas. E escritas num momento histórico fundante, de esperança trajado, perante uma Europa em ruínas e um mundo que quer erguer os olhos e busca as palavras do estio, busca o estio prometido nas palavras, como belamente só Sofia de Mello Breiner consegue dizer. Sensibilizado no plano teórico e estimulado no plano dos factos para a análise dos problemas da liberdade da pessoa humana e o exercício do poder do Estado, não admira que, na sequência de uma visita ao ultramar para estudar a organização penitenciária, a convite do ministro Sarmento Rodrigues e do subsecretário de Estado Raul Ventura, no início dos anos 50, tenha elaborado um trabalho académico precisamente sobre um tema situado entre o direito penal e o direito ultramarino, em concreto, o problema prisional do ultramar. Corria o ano de 1953. Delegado de Portugal na Organização das Nações Unidas de 57 a 59, as relações internacionais atraíram a atenção de Adriano Moreira e, ao seu estudo teórico, passou a dedicar o melhor do seu labor, debruçando-se em especial sobre o problema dos territórios não autónomos. Nesse enquadramento, publica Portugal e o artigo 73 da Carta das Nações Unidas e a jurisdição interna e o direito de voto na ONU e consegue que as decisões relativas ao ultramar português fossem tomadas por maioria de 2/3. A partir daqui, e nas cerca de 6 décadas que se irão seguir, a investigação da política como objeto autónomo de reflexão científica, expurgado jurídico, irá centrar a atenção de Adriano Moreira e dele receber um original e rigoroso trabalho intelectual. Uma investigação cruzada com a ação política diversificada, qualificada, fiel à insistente e sistemática defesa dos direitos humanos, patente na abolição como ministro do ultramar, do Estatuto do Indigenato e, bem assim, do trabalho forçado e das culturas obrigatórias. Quem embala nas sonoridades de Guardador de Rebanhos de Alberto Queiro e acredita que na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver, tem, no entanto, de reconhecer, em face da vida e obra de Adriano Moreira, que a cidade grande não o tornou pequeno, não o tornou pobre, não empurrou o seu olhar para longe de todo o céu. Muito pelo contrário. A possibilidade sempre aproveitada por Adriano Moreira de, após a formação universitária, acumular saber, aliada a uma vivência permanentemente refletida e conscientemente assimilada, ampliou a sua capacidade de ver muito para além do que os olhos veem. Por sua vez, a esperança, cimentada em raízes católicas e presente no desejo incessante de contribuir para o mundo melhor, juntou-se ao Fundo de Valores Humanistas e, unidos, irão conformar todo o percurso de Adriano Moreira, espelhado em obra, como o eixo da roda a que alude no tempo de vésperas, acompanhando sem andar o caminho onde a roda circula. Vincando realidades que entretecem a vida de Adriano Moreira, procurarei a partir de agora, com pinceladas impressivas, esboçar um retrato de que são traços definidores a sabedoria, a criatividade, a abertura de espírito, a capacidade para influenciar através da palavra e criar seguidores,
a energia para levar as tarefas até ao fim, a proximidade ao tempo e ao espaço em que vive, abraçando embora o tempo longo e o espaço global, a percepção do oportuno, a atenção aos detalhes. Traços sobre uma tela que acolhe os votos do poema de Agostinho da Silva. Obediência à vida, não querer ser rico, não violar-se a si próprio. Enquanto Presidente da Sociedade de Geografia, de que continua a ser Presidente honorário, lançou o movimento da União das Comunidades da Cultura Portuguesa e presidiu em Lisboa, corria o ano de 64, ao primeiro Congresso das Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro, descendentes de portugueses e comunidades filiadas na cultura portuguesa. Seguiu-se a presidência do segundo Congresso, em 66, no âmbito do qual navegou no Índico, na rota de Vasco da Gama, ao longo da costa de Moçambique, mantendo a palpitar a alma portuguesa onde quer que ela se encontre. Alma de uma nação peregrina em terra alheia, a expressão é sua, e que se engrandece e expande na língua portuguesa, a pátria que não se escolhe, como referem o novíssimo príncipe, hoje presente na CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, realidade que, como cidadão e em diferentes fora, não se cansa de evidenciar nas suas mais distintas potencialidades. Ainda nos anos 60, fundou a Academia Internacional da Cultura Portuguesa, de que é presidente honorário, e tem por divisa Talent de bien faire. E recentemente, em 2010, enquanto presidente da Academia das Ciências, fez despontar o embrião de uma Academia dos Jovens Cientistas, numa aposta de futuro que estes, de certo, não deixarão escapar. Não admira que tenha sido e continue a ser requestado para membros de outras academias, nomeadamente a Academia Brasileira de Letras, a Academia de Direito e Economia de São Paulo, a Academia de Ciências Morais e Políticas de Madrid. Doutor pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, onde foi professor catedrático, diretor e presidente do Conselho Científico, mais tarde distinguido como professor emérito, foi também doutor pela Universidade Complutense de Madrid e lecionou ou leciona em inúmeras universidades, nomeadamente brasileiras, de que destaco a Universidade Católica do Rio de Janeiro, na qual deu um curso breve tornado uma referência sobre a comunidade internacional em mudança. Muitas outras, nacionais e estrangeiras, o distinguiram com o doutoramento honoris causa e o têm como marco de homem de ciência e de cultura, estímulo para as novas gerações. As múltiplas edições das suas obras académicas, em particular Ciência Política, Teoria das Relações Internacionais, a Europa em Formação, a Crise do Atlântico, obras em que foi inovando e incorporando pensamento rigoroso e experiência acumulada, continuam a ser fonte de inspiração universitária, passaportes para o amanhã, complementadas com coletâneas de reflexões para aprofundamento de matérias como os estudos da conjuntura internacional, a circunstância do Estado exíguo ou o recente Memórias do Outono Ocidental, um século sem bússola. A coordenação da obra Terrorismo, 2004, que juntou em análise reflexiva diferentes especialistas, é o resultado de outra das facetas de Adriano Moreira, a de agregador de vontades e de pensamento. Presidente do Conselho Geral da Universidade Técnica de Lisboa, foi um dos obreiros da fusão de universidades que deu origem, em 2013, à Universidade de Lisboa, onde nos encontramos. Acreditou ser possível unir esforços, transformar a realidade. Dotado desse espírito empenhado, construtivo, tinha antes sido capaz de moldar, ao longo de cerca de uma década, no sistema de ensino superior português e como presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o ambiente propício ao processo de avaliação sistemática das universidades e dos institutos politécnicos, através da adesão voluntária ao processo. Mais amplamente, e enquanto membro do Conselho Nacional de Educação, Adriano Moreira contribuiu para o urdir do espírito criativo,
responsável que deve informar o sistema de educação em Portugal. Tem sabido guardar silêncios quando necessário e intervir quando oportuno. E são patentes na sua praxis a clareza e a frontalidade com que assume ideias, defende causas, não cruza os braços e leva a voz, mesmo na abertura à experiência sem fronteiras e ao tempo sem fim da solidariedade intergeracional. Como Ministro do Ultramar, de 61 a 63, como Deputado da Assembleia da República, de 79 a 95, depois Vice-Presidente da Assembleia da República, de 91 a 95, como cidadão ativo e responsável, usando o palco dos mídias, fazendo ecoar a história com as suas glórias e as suas misérias, antecipando futuros, sempre agarrado ao presente, onde tudo se ganha e se perde. Recebeu as mais elevadas condecorações nacionais e internacionais, entre outras a Grande Cruz de Cristo, a Grande Cruz da Ordem Militar de Santiago e Espada, a Grande Cruz de São Silvestre, a Grande Cruz da Ordem de Isabel a Católica, a Royal Victorian Order, a Medalha Militar de Serviços Distintos Grau Ouro da Marinha. E os prémios sucedem-se. Desde logo o Prémio Abílio Lopes do Rego da Academia das Ciências de Lisboa, o Prémio Cultural Árvore da Vida Padre Manuel Antunes do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, o Prémio Cultura e Ciência 2009 da Fundação Luso-Brasileira, o Prémio Pedro Spano 2010, o Prémio Personalidade da Lusofonia 2011. Longe da imensidão de azul que espelha o céu, naquele nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, que o também transmontano Miguel Torga trazia no coração, foi ao mar, visionado na carteira da escola primária, que os olhos de Irene Moreira se colaram para não mais largar. De modo intenso e sistemático, lembra que a vocação de Portugal é atlântica, que a posição geoestratégica do nosso país é uma mais-valia europeia que Portugal tem de saber valorizar, além do mais, no alargamento da plataforma continental, preparando científica, cultural e economicamente para uma nova etapa do ser coletivo. No Instituto Superior Naval de Guerra, na Universidade Católica Portuguesa, concretamente no Instituto de Estudos Políticos e na linha de investigação sobre o mar e no Programa Avançado de Estudos do Mar que aí se desenvolvem, as suas reflexões lúcidas, espraiadas, atualizadas, ontem como hoje, escancaram horizontes e desafiam a ação. A vós, estudantes, me dirigi há pouco, através de Adriano Moreira. Dirijo-me de novo a vós, também por seu intermédio, citando Alfred de Vigny. Uma grande vida é sempre o pensamento de adolescência realizado mais tarde, na idade adulta. Termino ampliando a palavra à mulher de Adriano Moreira, Mónica Moreira, porque a razão do Prémio Universidade de Lisboa 2014 é a vida e obra de Adriano Moreira. Honra-se quem o recebe, honra-se igualmente quem o atribui. Assim espero continue a ser, para que, como no Evangelho segundo São João, o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Tenho dito.